Amém? Amém. Vamos passar para a palavra. Vemos hoje um preletor muito amigo, que mora no nosso coração, que é o Marcos Vinícius. Vem aqui, vamos orar pelo Marcos Vinícius. Vou convidar o pastor para estar orando por ele. Né? Eu não sou velha não, mas eu peguei ele no colo. Não sou velha, mas peguei no colo, passava as roupinhas. A mãe dele, passa as roupinhas, André. Eu passava as roupinhas, levava ele lá para casa, ficava o dia todo com ele, né? Almoçava, só entregava de tarde. E isso foi por bastante tempo, até crescer um pouquinho. E depois a irmã veio e começou a suceder, né? A irmã queria, ele já queria brincar com os meninos, já queria ficar com os primos. E assim foi, graças a Deus, hoje para a honra e glória do nome do Senhor. Está na presença do nosso Deus, que é o mais importante. E vai trazer uma palavra, né, abençoada, ao qual o Senhor tem colocado ao seu coração. E eu glorifico a Deus, porque ali está a sua esposa, Andressa, né, a sua mãe, Rita, a sua tia Cristina, a sua tia Marilena, todos vieram, a sua irmã Dayana, e vieram honrar o seu ministério, ao qual Deus tem dado. E eu louvo o Senhor pela tua vida, agradeço pela oportunidade de você ter saído da sua igreja e ter vindo para cá. Eu agradeço a Deus, né? Vou passar para o pastor. Vamos recebê-lo com palmas para o Senhor Jesus. A todos com a paz do Senhor. Amém. Peço a todos que coloquem de pé. Gostaria que você desse uma linda salva de palmas para Jesus pela vida do nosso irmão Marcos. Glória a Deus. Temos certeza que Deus vai usá-lo muito como um canal de bênção, influir do Espírito Santo sobre nossos corações. Glória a Deus. Oremos, Senhor Deus. É com alegria, Senhor, na tua presença, que levantamos a voz ao teu coração. Porque eu sei que tu já colocaste a semente, ó Deus, no coração do teu céu para ser derramada sobre esse território nessa noite. E eu quero louvar-te a ti, Deus, pela tua fidelidade. Que só venha, Senhor, curar, só venha transformar, só venha restaurar. Usa o teu servo conforme apraz o teu coração. Senhor, louvamos a ti pelas tuas misericórdias, pela vida do teu filho. Toma nossas vidas em tuas mãos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Amém. 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 Irmão, pode tomar o assento. Eu vou fazer algumas considerações aqui. Não vou deixar a igreja muito tempo de pé. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Muito feliz de estar aqui. Glória a Deus. Quando o André me convidou, sinceramente passou um filme na minha cabeça, porque de fato são pessoas muito especiais para mim. É como se fosse da minha família. Como ela falou aqui, minha mãe está aqui, minha tia e minha irmã, meu sobrinho ali, a minha esposa, sem dúvida nenhuma, a pessoa mais importante da minha vida. Espiritualmente falando, se não fosse pela minha esposa, eu não estaria aqui, sempre digo isso. Então, eu confesso que eu estou em casa. Como o próprio Jesus falou que o profeta na sua casa não tem honra, a minha responsabilidade aqui agora é dobrada. Mas é bom você pregar para as pessoas que sabem se você vive o que você prega. Então, para mim, isso é uma honra. Eu estou muito feliz de estar aqui. E domingo passado nós estivemos numa igreja lá em Auschwitz, dos irmãos que a gente tem ajudado, estamos lá com eles alguns domingos, edificando os irmãos com a palavra. E no domingo passado foi culto de missões também. E a gente trouxe uma palavra, foi uma bênção. Aí quando foi ontem, a minha esposa me chama e fala: amor, mas amanhã é Páscoa. Você vai falar de missões e não vai falar da Páscoa? Eu falei, mas é culto de missões, velho. Eu vou manter a mesma palavra que eu preguei domingo passado. Aí depois você quer saber? Não pode, né? Passar batido. Eu confesso que eu amo o Natal. Eu e minha esposa, nós amamos o Natal. A gente gosta daquele
clima que gera o Natal, a gente gosta de viajar no Natal, e principalmente para cidades que enfeitam uma cidade de Natal, a gente gosta muito de Natal, mas espiritualmente falando, a Páscoa tem um peso maior para nós. A Páscoa, ela tem um peso muito grande para nós cristãos, porque o que garantiu a gente estar aqui hoje como igreja não foi o nascimento de Jesus, mas foi a sua morte. Como é um culto de missão, Jesus cumpre a sua missão indo para a cruz. Dito isto, quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16. A gente vai falar sobre uma passagem que aparentemente não tem muito a ver nem com Páscoa e nem com missão, mas nós vamos fazer a explanação desse texto e vamos tirar alguns ensinamentos dele. A partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do versículo 13. Aleluia. Todos acharam? Amém. Quem achou pode dizer um amém? Amém. Todos acharam. Amém? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E aqui eu encerro. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Amém. Essa passagem é uma passagem que tem muito ensinamento. E por que eu vou usar essa passagem para poder falar tanto de missão quanto da Páscoa? Porque essa passagem, Jesus fala da sua missão, ele fala da missão da igreja, e ele fala da nossa missão individualmente falando. E também fala da Páscoa porque ele diz que vai para Jerusalém ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, a gente precisa olhar com atenção para a gente tirar alguns ensinamentos desse texto, para que a gente possa viver a plenitude daquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Glória. Eu costumo dizer: o Senhor tem levantado um novo tempo na minha vida, no meu ministério, e toda vez que eu prego, eu deixo bem claro que a minha missão, o Senhor me chamou como um ministro do Evangelho, é para que ajude na edificação da igreja. Eu tenho visto muita imaturidade por parte dos irmãos, e as pessoas têm vivido os problemas e não têm conseguido acessar
aquilo que tem verdades bíblicas, que o Senhor, através da sua vida, da sua morte, deixou para nós aqui e a gente não consegue acessar, porque a gente não consegue compreender aquilo que está escrito, porque a gente está andando distraído. Então, Jesus, nessa passagem aqui, deixou algumas verdades que, se a gente compreender e aplicar na nossa vida, a gente vai cumprir a nossa missão. Porque eu não posso falar de missão apostólica sem que você compreenda o que é um chamado, o que é uma vocação. Qual é a sua missão? Qual é a vocação que você tem? Não existe crente inútil. Não existe crente que aceitou a Cristo e não foi chamado para fazer nada nesse mundo. Aleluia, Deus. Porque existe crente que está distraído, enquanto está distraído, não foi ferido com o coração para que haja uma profunda angústia, para que assim cumpra a sua vocação no mundo. Então, quando Paulo, por exemplo, fala na carta aos Efésios que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, isso quer dizer que nós estamos num lugar que a gente nem mesmo entende. A igreja, ela não habita como o seu corpo místico do Senhor na terra. A igreja, ela habita nas regiões celestiais. O que são as regiões celestiais? É algo que foi criado a partir da queda, foi o rompimento do céu com a terra, criou um hiato, criou um lugar de habitação. E Paulo vai dizer que Satanás é o príncipe da potestade do ar. A gente pensa que o diabo é algo que foi criado na Idade Média, um ser chifrudo que está sentado numa cadeira num lugar que tem fogo. O inferno físico, ele ainda não existe. O diabo está nas regiões celestiais. Daniel orou 21 dias. O anjo, quando chega, fala que a bênção tinha sido liberada no primeiro. Porém, o príncipe da Pérsia impedia a bênção de chegar até Daniel. Então, quando a gente olha as coisas com uma ótica espiritual que é mais real do que o mundo que nós vivemos, nós começamos a aprender a lidar com as adversidades, com as batalhas da vida. Aleluia, Deus. Tem certos momentos na nossa vida que a gente está orando para Deus mudar uma situação e Deus já liberou para mudar a situação. A gente precisa entender aonde a gente está assentado, aonde a gente está colocado, para que a gente possa guerrear com o inimigo e determinar que ele tire as suas patas imundas da nossa vida, da nossa família, das nossas finanças. Aleluia, Deus. Então, quando a gente tem essa compreensão e essa maturidade, a gente para de perder tempo, às vezes pedindo para Deus que Deus já liberou. Glória a Deus. Se não existe uma compreensão na palavra a respeito daquilo que você quer viver, você precisa buscar em Deus. Então, por exemplo, se eu e minha esposa a gente quer se mudar, a gente vai buscar no Senhor. A gente vai orar e ver se é de Deus que Ele quer que a gente mude de geografia. Porque isso não está explicitamente dito na palavra. Agora, se eu estou vivendo um problema financeiro e isso não, Deus já liberou que a gente vai ser próspero, então tem alguma coisa sendo travada. Então eu não vou levar isso mais para Deus, porque Deus já liberou a prosperidade. Então, o que está faltando para nós é o entendimento. É o que o escritor aos Hebreus fala no capítulo 5. Nós precisamos compreender o sacrifício de Jesus para que a gente possa alcançar a perfeição. A palavra perfeito ali significa adulto. Então a gente precisa de maturidade. O que não está faltando para nós é milagre, é manifestação, é poder. O que está faltando para nós é maturidade. Aleluia. Para poder acessar e desfrutar daquilo que Deus tem feito por nós. Aleluia. Então Jesus no versículo 13, ele faz uma pergunta. Ele leva os discípulos para uma cidade chamada Cesareia de Filipe, que era uma cidade extremamente idólatra. Nessa cidade tinha culto ao imperador. Era uma cidade extremamente idólatra. Então Jesus leva os discípulos lá para que eles olhem aquela cena, percebam aquele ambiente, e ele faz essa pergunta. E ele pergunta, aí a Bíblia diz: indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus não pergunta o que diz o povo ser o Filho do Homem. Ele pergunta: quem diz ser o povo o Filho do Homem?
Jesus não estava preocupado com o que as pessoas pensavam a respeito dele. Jesus não tinha necessidade de aprovação. Isso, quem tem sou eu e você, que deixa de fazer aquilo que Deus chamou eu e você para fazer, porque se preocupa com a opinião do outro. Glória a Deus, é verdade. Então as pessoas, elas são travadas, elas deixam de viver a plenitude daquilo que o Senhor as chamou, porque elas se preocupam com o que o outro vai falar. Imagina se Paulo tivesse preocupado com o que as pessoas iriam falar do passado dele. 75% do Novo Testamento não iria existir. As 7 igrejas da Ásia Menor, que são as 7 igrejas do Apocalipse, também não existiriam, porque foi ele que fundou quase todas elas. Ou algumas edificou, como foi a igreja de Éfeso, que foi fundada por Áquila e Priscila. Então, Jesus não estava com crise de identidade, muito pelo contrário, ele faz essa pergunta para que ele pudesse revelar sua identidade. Então ele pergunta: quem diz ser o Filho do Homem o povo? E aí os discípulos começam a responder. E ele diz no versículo 14: uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias, outros dizem ser Jeremias, ou alguns dos profetas. Porque havia uma expectativa de que Deus levantaria um novo profeta, porque o anseio do povo era se livrar do jugo romano. Então havia esse anseio de se levantar um profeta, para se levantar um revolucionário, para poder livrar o povo das garras do poder romano. E em Atos 3:22, o Dr. Lucas, que escreve Atos, ele fala que Moisés tinha falado que viria esse novo profeta. Esse profeta, no fim dos tempos, todos deviam se curvar a ele e obedecer a sua voz, porque senão seriam ceifados. Porém, Jesus vem para instalar um reino que não era um reino terreno. Os próprios discípulos demoraram para poder perceber isso. Eles acharam que Jesus era um revolucionário, que iria tratar de causas sociais apenas. Porém, tanto João Batista quanto Jesus começam o seu ministério dizendo a mesma palavra: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Glória a Deus. Então, quando João Batista vem e a profecia de Isaías 40 se cumpre, que é a voz do que clama do deserto, vai preparar o caminho do Senhor, e é interessante João Batista, porque João Batista, após a sua vida adulta, que era de 12 para 13 anos, ele vai para o deserto, e ele fica lá, vivendo uma vida radical com Deus, durante 18 anos. Ele fica no deserto com os essênios, que eram os homens que guardavam os pergaminhos da palavra do Senhor. Tanto é que em 1940, quando acham os papiros do Mar Morto, acham o escrito de Isaías intacto, escondido na fenda de uma rocha. Porque quando entraram em Jerusalém, eles esconderam a palavra, para os inimigos não acharem e não sumirem. Ou seja, João Batista viveu 18 anos com a profecia que falava a respeito dele nas próprias mãos. Isaías 40. E aí, a gente olha hoje para a nossa geração, a gente quer tudo assim, a gente não quer viver processo. E pelo fato da gente não querer viver processo, nós somos imaturos. Aleluia, Deus. Porque assim, imagine que você planta uma semente e amanhã você quer que gere o fruto. Faz sentido isso? Então, nós somos a geração da hipermodernidade. Nós somos a geração que tem acesso à tecnologia. E nós não queremos viver processos. Por isso que nós somos inconstantes. Por isso que a gente não consegue gerar frutos e não conseguimos viver plenamente aquilo que o Senhor chamou eu e você. Quando a gente vive por imaturidade, a gente se torna um problema. A igreja, tudo na igreja é um problema, o pastor é um problema, não me deu boa noite, eu já quero sair da igreja porque eu sou menino, imaturo e inconstante. Aleluia. Nós estamos precisando de pessoas maduras que irão colocar a mão no arado e não olhar para trás. Glória a Deus. Aleluia. Porque senão o reino não vai avançar. A gente precisa ter a compreensão de que o Senhor tem nos chamado para uma obra muito maior. E o diabo, ele não quer que a gente peque, não. O interesse dele não é que a gente peque. O interesse dele é que você se distraia.
Porque é mais fácil você estar longe de Deus, distraído, do que em pecado. Porque em pecado, automaticamente, você se arrepende e volta. Quando você está distraído, você acha que está fazendo a coisa certa. E aí você se distancia de Deus. Deus está aqui, você está indo para lá, achando que você está com toda a razão do mundo. E Ele está satisfeito com a sua situação. Porque a hora que você se der conta, você está longe demais já. Você tem que fazer um caminho de volta muito longo. Então o Senhor quer quebrar fortalezas na mente nessa noite aqui hoje, para que você possa olhar com olhos espirituais. É como Paulo orou em Efésios 1: Senhor, abra os olhos do nosso entendimento. A palavra entendimento ali é coração. Abre os olhos do nosso coração, para que possamos compreender a real esperança da nossa vocação. Glória a Deus. O motivo pelo qual nós estamos aqui, depois da gente ter aceitado Jesus, é a nossa vocação. Senão Ele já teria nos levado. Se a gente não tivesse nada para fazer aqui na terra, quando a gente aceitou Jesus como Salvador, eles automaticamente seriam nos arrebatados. Se você está aqui, você não é uma pessoa inútil no reino. Você tem uma vocação, você ainda não conseguiu enxergar isso. Deus maravilhoso. Então, Jesus pergunta: quem? E eles falam: João Batista, Elias, Jeremias. João Batista tinha morrido 2 versículos antes. Seria o profeta que prepararia o caminho do Senhor. E eles ainda não tinham entendido o que João Batista tinha feito. João Batista morre porque ele confronta os 2 sistemas mais poderosos da época. Ele começa batizando para a remissão de pecado. E a remissão de pecado só podia ser feita no templo. Mas o templo estava profanado. Deus não se apega a coisas humanas. Ele faz do jeito que Ele tem que fazer. Então João começa a batizar no Rio Jordão, remendo os pecados do povo, chamando o povo ao arrependimento. Então ele já arruma um problema com o sistema religioso. E ele vai em Herodes e fala que ele estava em adultério com a mulher, com Herodias. Então ele confronta o sistema político. E aí a mulher pede a cabeça dele. João viveu 18 anos no deserto para cumprir sua vocação. Cumpriu seu ministério 18 meses. Deus não está preocupado do tempo que você vai cumprir a sua vocação. Ele quer que você se enraize no tempo suficiente para você suportar e cumprir a sua vocação até o fim. Porque a missão de João era preparar o caminho do Senhor. A missão dele foi feita com êxito. É por isso que eu estou dizendo, eu não posso falar de missão apostólica. O que é uma missão apostólica? Sou eu ser enviado para a Índia, para o interior do Brasil, para a China comunista, para a Coreia do Norte, sem que eu entenda aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque talvez ninguém aqui vai ter essa vocação, ninguém aqui vai ter esse chamado. Mas enquanto eu não tenho esse chamado, ou porque eu não tenho esse chamado, por que a gente não tem envolvimento com missão, por exemplo? Porque a gente não tem visão de reino. Domingo retrasado eu estive aqui, o pastor estava pregando. Em 10 minutos vendo a pregação do pastor, eu consegui ver o coração dele. Preocupação com missão e preocupação com que você entenda com o que é pregado aqui, todo culto, e o que é ensinado aqui. Eu não tinha esse discernimento, a minha esposa sempre teve esse discernimento. Eu não conseguia enxergar o coração das pessoas. Eu comecei a enxergar isso quando eu passei alguns problemas sérios na minha vida. Eu achava que todo mundo era meu amigo, eu queria agradar todo mundo. Pensa numa fórmula para você ser um fracassado. É você querer agradar todo mundo. É verdade. Você não vai agradar ninguém e você vai ter sérios problemas. E aí, após isso, Deus começou a me dar esse discernimento, conseguir ver o coração das pessoas. Então, o pastor pregando aqui, eu percebi facilmente a preocupação dele. Por quê? E a gente estava conversando no final do culto. Por que em 2010 a Receita Federal levantou um censo que a igreja brasileira arrecadou 22 bilhões? Um pouco mais de 900 milhões foram investidos em missão, ou seja, menos de 5%. Cadê o dinheiro da igreja? Se a gente tivesse visão de reino, seria no mínimo 50-50. No mínimo, mais de 10 bilhões seriam investidos em missão. Por quê? O fundamento da igreja é missional. O fundamento da igreja é instituir o reino de Deus na terra. É entender que chegou um novo reino, eu sou um cidadão desse reino, tem um rei, ok? Ele diz na parábola, que tem uma parábola que ele fala que é um rei,
que deixou os seus servos e saiu para uma viagem longa e vai voltar. E quando ele voltar, ele quer os súditos. Não tem conversa. Não tem muito como florear isso. Jesus vai voltar. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho feito alguns cursos, eu tenho estudado sobre o livro do Apocalipse. E por que a gente criou o estigma que o Apocalipse é um livro que gera medo nas pessoas? Se o Apocalipse é um livro de esperança, se o Apocalipse termina dizendo que vai descer um novo céu, uma nova terra, e Deus vai habitar novamente entre os homens. Porque o Apocalipse, ele fala da plenitude de Jesus. Ele fala de Jesus sendo rei, sendo esposo e sendo juiz. Jesus é o rei das nações. Salmo 2, Davi fala do Messias. Ele pediu as nações para o Pai. O Pai a deu por herança para ele. Jesus é o rei das nações. Ele vai governar as nações com um cetro de ferro. O milênio que fala na Bíblia é Jesus governando a terra durante 1000 anos, preparando a terra comigo e com você para que a nova Jerusalém desça do céu. E por que a gente às vezes não entende isso? Porque a gente não entende a plenitude de Jesus. O que boa parte da igreja brasileira tem feito? Só ficado com Jesus e noivo. Só que Jesus é rei e ele também é juiz. Juiz de quem? Dos ímpios. Isaías 63 diz que quando ele vir, a sua veste vai ficar vermelha. E ele diz que a sua veste ficará vermelha porque ele pisará na cabeça dos seus inimigos. Então a gente precisa olhar Jesus na sua plenitude. Apocalipse diz que o mundo verá a ira do Cordeiro. Aleluia, Deus. Senhor, ira do Cordeiro? Como que um Cordeiro pode ficar irado? O Espírito Santo me deu o discernimento disso. São pessoas que só olham Jesus como Cordeiro e não o olham como o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5:5. Glória! Então a gente precisa ter olhos espirituais para entender e olhar o reino na sua plenitude. A partir do momento que a gente olha as coisas na sua plenitude e se comporta como um cidadão desse reino, a gente automaticamente cumpre a nossa missão individualmente falando, e a igreja, no seu corpo, ela cumpre a sua missão também. Malaquias 4, no capítulo 5 e 6, Malaquias é o último profeta antes de João Batista. E por que os discípulos dizem que ele talvez poderia ser Elias? Porque Malaquias disse que o Senhor enviaria o espírito de Elias e converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E a Bíblia vai dizer que o espírito de Elias estava sobre João Batista. E por que vai converter o coração dos pais aos filhos e os filhos ao pai? Porque se você for ver de Gênesis e Apocalipse, Deus está querendo fazer uma família. De Gênesis e Apocalipse, Deus está querendo criar filhos para que junte a sua família e habite com ele na Jerusalém Celestial. Por isso que Paulo fala em Romanos que Deus é pai, ele Abba pai. O problema é que nós somos filhos com comportamento de escravo. E por isso que Paulo fala em Gálatas 5 que o filho imaturo e o escravo não se diferencia de nada. É só você ver Lucas 15, se eu não me engano, que fala da parábola do filho pródigo. Eram 2 filhos. Os 2 tinham comportamento de escravo. Os 2 queriam ter acesso ao que o pai tem, sem ter a vida que o pai tem. Qual foi o problema de Adão? Tinha 2 árvores. A árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Por que eles só comeram no fruto da árvore da vida e a serpente só os ofereceu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e não da vida? Sendo que, segundo a Reis 3, fala que Salomão, quando Deus aparece para Salomão e pergunta o que Salomão queria, Salomão falou que queria sabedoria para discernir o bem e o mal e governar o povo. E Deus fala que vai dar sabedoria para Salomão e muitas riquezas. Não existiu na terra até hoje, com toda a tecnologia existente, um homem mais rico do que Salomão. Foi feito um levantamento por uma agência americana. A fortuna pessoal de Salomão, se eu não me engano, passa de 30 trilhões de dólares. O homem mais rico do mundo ainda não conseguiu chegar no trilhão. E por que Salomão pede discernimento para discernir o bem e o mal, sabedoria para discernir o bem e o mal, e recebe? E por que Deus se irou com Adão?
É muito simples, porque a árvore da vida representava a vida de Deus, e Adão quis o conhecimento de Deus sem ter a vida de Deus. Esse é que é o nosso problema. A gente quer ter conhecimento e não quer ter a vida de Deus. Aleluia, glória. Conhecimento de Deus sem ter a vida de Deus em nós gera tragédia. Deus, aleluia. Então por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? E não diferente disso, Davi foi o maior adorador da Bíblia, porque ele conseguia acessar o coração de Deus e ver os anseios dele. O problema é que a gente olha a vida desses grandes homens de Deus, a gente quer o resultado deles, mas não quer viver as suas aflições. Aleluia, Deus. Aleluia. Em Atos, se eu não me engano, Atos 6, Jesus aparece para Paulo. Você sabe quanto tempo demorou desde que Jesus aparece para Paulo? Ele fica cego, é curado, Jesus o chama para o seu ministério. Quanto tempo depois Paulo começou a pregar? Paulo iniciou o seu ministério? 14 anos depois. O currículo de Paulo era invejável. Paulo era hebreu de hebreus. Paulo estudou na escola do rabino Gamaliel, que era neto de Hilel, que era a maior escola rabínica da época. Ele diz que na idade dele ele era o mais zeloso. Jesus chama ele fica 3 anos na Arábia, recebendo diretamente as revelações do Antigo Testamento pelo próprio Jesus. Imagina nós passando por isso. A gente ia querer, nossa. Então ele vai para Jerusalém, a igreja rejeita ele, os discípulos rejeitam ele e os líderes religiosos rejeitam ele. Jesus tira ele de Jerusalém, depois de 1 ano. Ele fica em Tarso, que era a sua cidade natal, durante 10 anos. Por quê? Tudo na nossa vida tem um processo. O problema é que a gente não quer passar por esse processo. Meu Deus. E depois de 10 anos dele em Tarso, a Bíblia fala que Deus levanta Barnabé e Paulo. Não foi Paulo e Barnabé, Barnabé e Paulo. Então ele ainda é levantado como reserva de Barnabé. Então, a gente precisa entender que tudo na nossa vida tem processo. O problema é que a gente não quer pagar o preço de viver o processo. A gente quer tudo pronto. E, consequentemente, a gente não gera estrutura para suportar os ventos. É verdade. Por isso a Bíblia fala que o justo florescerá como a palmeira. Porque a palmeira, quanto mais vento bate nela, mais ela solta seiva e mais ela se fortifica. Se não bater o vento forte na palmeira, ela não consegue florescer. Por isso que nós somos como a palmeira. A gente precisa de vento para se fortificar. Versículo 15 diz o seguinte: mas continuou ele dizendo: quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, Pai. Jesus pergunta quem, porque e Pedro responde, e a gente tem até um louvor que diz: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia. Só que Pedro não fala onde iremos nós, quando ele fala isso em João 6, a partir do versículo 60. Porque o problema não é o lugar geográfico. O céu só é céu porque Deus e Jesus estão lá. E o inferno só é inferno porque ele não vai estar lá. O que é céu e o que é inferno? Aonde não está a presença de Deus é inferno. Tem muita gente que acha que está no céu e que está vivendo no inferno. Porque onde não há a presença de Deus, ali está o inferno. Então não é um lugar geográfico, é quem. Pedro diz: Senhor, não existe ninguém que tem palavras de vida eterna, então a gente não pode ir a parte nenhuma. Então é uma pessoa, não é um lugar, não é um estado, não é uma conta bancária, não é um ministério. É quem? Aleluia. Glória a Deus. Por isso que Colossenses diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Só existe glória no mundo se Cristo estiver formado em nós. Não é Cristo por nós, é Cristo em nós. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E é poderoso que Pedro fala aqui. Porque Pedro não fala: tu és o Jesus, o Nazareno, tu és a oferta. Não, Pedro diz: tu és o
Cristo, o Filho de Deus vivo. E Cristo só é Cristo porque é Jesus como cabeça e igreja como corpo. Aleluia, Pai. Ei, Aleluia. maravilhoso. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, Paulo fala da ceia. E ele diz: avalie-se, pois, um homem a si mesmo. E aí, a gente pensa que a gente tem que se avaliar para saber se a gente está em pecado ou não para tomar a ceia. Aí eu pergunto, alguma vez a gente não estava em pecado e foi digno de tomar a ceia? Não faz sentido essa interpretação. Ah não, deixa eu me olhar aqui. Isso, eu como novo convertido, isso para mim era um problema. Porque eu falava, nossa, não tem como tomar ceia. Mas se eu não tomar a ceia, a igreja vai me execrar. Se eu não tomar, eu vou estar ruim com Deus. Eu tomava a ceia e falava, Senhor, não volta hoje não, senão vai dar ruim. Eu tomei a ceia indignamente. Só que não é isso que Paulo está dizendo. O corpo sou eu e você. Nós somos o corpo do Senhor. Então quando Paulo fala, avalie-se, pois, o homem a si mesmo e vê se você discerne o corpo, ele está dizendo o seguinte: eu preciso me olhar e saber se eu faço parte desse Glória a corpo. Deus. Porque a ceia sou eu me doando para o meu irmão, para o meu próximo. Porque quando o homem peca no Éden, há uma disrupção de Deus, do homem e do próximo. Quando Deus aparece para Adão e pergunta a Adão onde ele estava, e Deus vai questionar Adão, ele diz o seguinte: foi a mulher que tu me deu. Ou seja, o problema é seu e do próximo. É por isso que o primeiro mandamento é: ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento, se você cumprir, você cumpre todos os outros. Verdade. Por isso que quando os líderes judaizantes estavam interrogando Jesus, ele disse que esse era o maior mandamento, porque isso revela a plenitude da nossa humanidade antes do pecado. E é exatamente esse caminho de volta que Deus está fazendo. Glória a Deus. Aleluia. Então, eu consigo ter paz com Deus e ter paz com o meu próximo. Eu não consigo entender essa conta de quem vive em guerra com o próximo e diz que tem paz com Deus. Essa conta ela não fecha. Se você não tem paz com as pessoas, você também não tem paz com Deus. Glória. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Versículo 17, 18 e 19, Jesus, ele dá autoridade e empodera a igreja. Ele diz o seguinte: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, que no grego é Petros, é uma lasca de pedra. Jesus não estava fundamentando a igreja em Pedro. Jesus estava fundamentando a igreja nele mesmo, porque ele diz sobre esta pedra, que no grego é Petra, que é uma grande rocha maciça. E edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então aqui Jesus revela a missão da igreja na terra. A gente está confundindo a nossa missão com o nosso destino. Nós achamos que a missão da igreja é ir para o céu. A missão da igreja não é ir para o céu. O destino da igreja é ir para o céu. A igreja, eu e você, nós voltaremos para o céu, porque a nossa origem é o céu. Glória a Deus. Aleluia. Qual é a missão da igreja? É trazer o céu para a terra. Glória. A igreja está nas regiões celestiais, porque ela está num lugar de intercessão. Obrigado. Paulo fala que em Cristo, Deus fez a plenitude, tanto das que estão no céu, quanto das que estão na terra. Você pode ver a oração de Jesus do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado o seu nome. Venha a nós o teu reino. A nossa missão é trazer a realidade do céu para a terra. E não querer achar que vamos escapar da terra a qualquer custo. E tudo é do diabo. Deus criou tudo e falou que tudo era bom. E ele não mudou de ideia. Não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que isso tudo aqui é do diabo. Ah, mas diz lá que o mundo já é do maligno. A palavra mundo ali é aion, que no grego se quer dizer século. Ou seja, o sistema pecaminoso desse mundo já é dele. Mas tudo que foi criado aqui é bom e Deus quer tudo de volta. Glória.
Por que a política está do jeito que está? Porque os crentes que deviam estar na política entregou isso para o diabo e falou que era coisa do diabo. Por que nas nossas universidades o jovem entra sendo cristão e sai de lá sendo marxista com o cabelo pintado de rosa? Porque nós, as universidades que foram fundadas pelas igrejas primitivas, foram entregues para o diabo. Por uma falta de compreensão nossa e uma falta de missão da igreja aqui na terra. E Deus está levantando alguns homens de coragem para assumir um papel que deveria ser nosso. E aí a gente fica discutindo o comportamento desses homens. Obviamente eles não vão ter um comportamento ilibado, porque eles não nasceram de novo. Mas eles estão preenchendo uma lacuna que deveria ser minha e sua. Então a responsabilidade é nossa, para que o reino de Deus seja manifesto. O escritor aos Hebreus diz que precisamos nos santificar, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Aí a gente pensa que a gente tem que ser santo para a gente poder ver Deus. E aí João fala que ninguém nunca viu Deus. E a gente se santifica para quê então? O próprio Jesus falou que por nós ele se santificava. Se Jesus não tinha pecado, por que ele se santificava? Então a gente não se santifica para ver Deus. A gente se santifica para que o mundo veja Deus em nós. Não é para a gente ver Deus, é para Deus ser visto pelas pessoas. Então eu me santifico a ponto da pessoa olhar para mim e falar: olha, você tem uma coisa diferente. Você não chega atrasado no trabalho, você não faz fofoca, você não fica no WhatsApp, você é o primeiro a chegar, o último a sair. Quando alguém vai fazer fofoca com você, você diz que não. Você só tem palavras de incentivo. Quando a gente está passando por dificuldade, é você que a gente procura para orar, para liberar uma palavra sobre nós. Não é assim que a gente está no nosso trabalho? Não é assim que a gente está no nosso trabalho? O problema é esse. É que não existe diferença entre nós e o mundo dentro do nosso comportamento. Por quê? O que revela o nosso comportamento? Aquilo que a gente pensa. Por que o diabo em Apocalipse 13 diz que a marca da besta vai ser na frontal no braço direito? E isso vai ser instituído pelo anticristo, que vai ser um líder político, e pelo falso profeta, que vai ser um líder religioso. Alguns defendem que vai ser um dos papas. Porque essa marca é uma marca que Deus instituiu. Então o que é chamado de marca da besta, na verdade é a marca de Deus. Porque em Deuteronômio 6, quando o povo vai tomar a terra, Deus fala para Moisés: Moisés, fala para o meu povo tomar a minha lei por frontal e no braço direito. Você pode ver, se você for pegar alguns vídeos de Israel, você vai ver os rabinos com a caixinha amarrada aqui na testa e uma fita de couro amarrada no braço, eles ficam orando, balançando o corpo. Aquilo ali são os judeus ortodoxos, que eles têm a lei de Deus atada. Por quê? Porque aquilo que você pensa é a maneira que você se comporta. E o comportamento na Bíblia, ele é pelo lado direito e o sentimento pelo lado esquerdo. Então por que o nosso comportamento não é um comportamento de quem nasceu de novo? Porque a gente não tem a palavra do Senhor atada na nossa frontal. A gente fica horas maratonando séries no celular, mas a gente não separa um momento da nossa vida para ler a palavra. Para alimentar o nosso espírito. A gente não consegue jejuar, a gente quer fazer jejum de Coca-Cola e chocolate. Jejum é de alimento, não é daquilo que te escraviza. Então a gente está espiritualmente definhado. Então a gente não consegue revelar o reino. A gente não consegue cumprir nossa missão. A gente não consegue discernir a voz de Deus. A gente não consegue saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E Paulo já deu o caminho todinho para a gente saber qual é a vontade de Deus. E às vezes a pessoa pergunta: como é que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? A minha resposta é a mesma, sempre lendo a Bíblia. Paulo fala em Romanos 2 o seguinte: rogo, pois, irmãos, que apresenteis ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Porque assim vocês irão experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então como que eu consigo saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Não existe outra maneira senão ser se sacrificando.
E Paulo faz um paralelo da antiga com a nova aliança, porque na antiga aliança, o animal, ele era imolado no sacrifício, o animal ele era irracional. Porque mesmo sendo irracional, quando ele sentisse o fogo do altar, ele iria correr. Então ele era imolado antes de chegar no fogo do altar e era oferecido em sacrifício. Paulo está dizendo agora, não é mais dessa maneira. Vocês são cidadãos do novo reino. Vocês já sofreram a metanoia. Vocês já se arrependeram. Aleluia. E aí, de uma maneira racional, vocês vão chegar no altar de Deus, como um sacrifício vivo, puro, santo e agradável. Vocês não vão tomar a forma desse mundo, mas vocês vão ser transformados pela renovação do vosso entendimento. Aí, a partir disso, vocês não vão só conhecer, vocês vão experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, a vontade de Deus para a sua vida, muitas vezes, vai ser algo que irá contradizer o que você pensa ou o que muita gente pensa. Mas se você tem convicção que é a vontade de Deus, ninguém vai te parar. Você vai cumprir a sua missão até o fim. Você vai poder falar igual Paulo falou em 2 Timóteo: combati o bom combate, acabei minha carreira e guardei minha fé. Fui oferecido como uma oferta de libação. Sei o que é a oferta de libação? A oferta que não sobrava nada, que o sangue era aspergido no altar. Será que nós, hoje, podemos dizer isso? Como Paulo disse para Timóteo: combati o bom combate, acabei minha carreira e guardei a minha fé. Paulo falou isso estando preso em Roma, indo para a masmorra para ser enforcado, porque foi acusado de ter colocado fogo em Roma. Porque Roma pegou fogo. Dos 14 bairros de Roma, na época do imperador Nero, só 4 bairros não foram afetados, pastor Denis. E os 4 bairros que não foram afetados foram os 4 bairros que moravam judeus. Deus sempre vai preservar o seu povo no meio da adversidade. Assim ele fez no Egito quando mandou as 10 pragas. Deus não tirou as pragas do Egito, não tirou o povo do Egito para mandar as pragas. Ele preservou o povo no meio das pragas. E assim ele tem feito durante toda a história da igreja. Deus sempre irá preservar o seu povo. Assim ele fará também na grande tribulação. Um momento de muita dificuldade no mundo, ele irá continuar preservando o seu povo, como ele tem feito na pandemia. É o que eu digo, o crente que morreu na pandemia, ele não perdeu, ele ganhou. Posso afirmar com toda certeza, ele está melhor que nós. Toda certeza desse mundo. Mas como Paulo falou, a gente precisa estar aqui ainda para edificar os irmãos, para cumprir a vontade de Deus. E no momento oportuno, ou ele nos levará, ou ele voltará. Então, é isso que a gente precisa ter a convicção daquilo que Deus tem, para que nós possamos acessar essas verdades e viver a plenitude disso, com ousadia, com maturidade, sem perder tempo com coisas pequenas, é avançar. Como Paulo mesmo falou, avançando para frente, deixando o que para trás ficou. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus diz que ele dará a chave, ele está dizendo que ele dará autoridade, poder e autoridade para acessar a igreja. Tudo que Deus faz no mundo, ele faz através da igreja. A igreja é a intercessão do que Deus faz. Então a igreja, ela tem a chave do reino. Então ela traz a realidade do reino para a terra. É isso que Jesus está dizendo. Vocês vão ter autoridade. Não foi isso que ele fez quando ele mandou os 70? Darei autoridade para vocês expulsarem demônios, pisar em escorpiões. Glória a Deus. E outra coisa, não levem nada, porque nada vai faltar para vocês. Verdade. Então, um missionário que está cumprindo a sua missão, a sua vocação, ele pode até estar aparentemente uma escassez humana, mas espiritualmente nada vai faltar para ele. Aleluia. Só que é o seguinte, nós que temos os recursos, todos nós daremos conta diante do Senhor naquele dia. Tudo aquilo que Deus para mim e para você, seja dom, talento, recurso financeiro, ele vai fazer a contabilidade. Foi Jesus mesmo que falou: o filho do homem irá ser traído, mas ai daquele por quem o filho do homem será traído. Então, Jesus ele fará a contabilidade. Eu tenho falado com a minha esposa sobre o temor que eu tenho quando eu recebo oferta. E esses dias o meu pastor estava falando para mim. Ele falou: olha, você vai receber muitas sementes
mas tenha sabedoria com essas sementes que vão chegar na sua mão. E antes dele falar o que era a semente, eu já sabia do que ele estava falando. Ele estava falando sobre as questões do reino de Deus, para a gente não brincar e não usar em benefício próprio. Porque quem tem levantado milhões em nome de Jesus, vai ter que dar a contabilidade dos milhões que levantou. E aí, essa conta vai ficar difícil de fazer. Quando você chegar com Ferrari, com Range Rover, com mansão, nada contra. Deus é rico e quer que a gente seja rico. Agora Ele quer que a gente tenha responsabilidade com aquilo que Ele tem colocado na nossa mão. Glória a Deus. Então, Aleluia. aquele que está cumprindo a vontade de Deus não vai ter falta de nada. O Senhor virá suprir toda a necessidade. Mas nós que temos o recurso na mão, a gente precisa saber o que a gente tem feito com aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Aleluia. Lembra da parábola dos talentos? Quem pega o talento e enterra? Por quê? Se você tem um dom, se você tem um talento e você suprime isso por vergonha ou qualquer coisa que seja, você está sendo um egoísta, porque não é sobre você. Deus não te deu o talento para você usar para você mesmo. Eu não prego para mim mesmo, eu prego para mim mesmo no sentido de eu ver o que eu prego, mas eu não prego para mim mesmo na questão doutrinária. Eu prego para que você seja afetado na sua mente e no seu coração e você mude. Então não é sobre mim, é sobre nós. Então quando Deus dá um talento na minha mão, eu preciso multiplicar. Por isso Jesus falou, por que você não botou na mão dos banqueiros? Ele sabe multiplicar. Ou seja, se você não sabe multiplicar, coloca na mão de quem sabe. Então, não é sobre você, queridinho, é sobre o próximo. Existem pessoas que estão precisando da sua voz, do seu conselho, da sua oração. Glória a Deus, Deus. Existem pessoas que precisam que você cumpra a sua vocação. Glória, tu és tremendo, Senhor. Quando Jesus fala que a igreja vai ligar e desligar, tanto no céu quanto na terra, ele usa uma palavra grega que significa del, que fala o seguinte, é atar, colocar sobre obrigações, estar preso a alguém. É como uma esposa ou um esposo. Então o ligar e o desligar não é um empoderamento para a gente poder querer acessar o céu para fazer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente entende. Não, é uma obrigação nossa de estar atado ao Senhor como uma esposa e um esposo. Então ligar e desligar é eu entender as coisas do reino e trazer para aqui para a terra com autoridade, porque eu tenho a chave de acessar o reino. Então a igreja tem essa obrigação, não é uma sugestão. Evangelho não é uma sugestão. Evangelho é uma obrigação. Glória a Deus. Glória a Deus. É verdade. Aleluia. Versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Quando Jesus fala que a gente tem que tomar a nossa cruz não é o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso filho problemático, o nosso patrão. Não é essa a nossa cruz. A nossa cruz são as nossas vontades. A nossa cruz é aquilo que Adão deixou de herança para nós, que nos impedem de viver aquilo que Deus tem para nós. Então, tomar a sua cruz, e Marcos fala melhor isso, que ele fala que é tomar a sua cruz a cada dia, é você todo dia rejeitar a sua vontade humana, adâmica, para você viver uma nova natureza em Cristo. E você cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida. Então, não transfira para o outro algo que é responsabilidade sua. Talvez a mudança que você queira no seu marido está em você. A mudança que você queira na sua esposa está em você. A mudança que você queira no seu filho está em você. E a hora que essa pessoa olhar para você e ver Cristo, dificilmente ela irá resistir. Então, não terceirize algo que é da sua responsabilidade. A sua cruz, ela é sua. É você negar a sua natureza. É você abrir mão da sua vontade em favor do próximo. Versículo 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. A igreja, como sua missão aqui na terra, ela precisa acessar mais o inferno do que o céu. Porque foi Jesus que disse que as portas do inferno
não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja, na sua missão aqui na terra, ela precisa acessar muito mais o inferno do que o céu. Porque nós temos o poder e a autoridade para acessar e arrebentar as portas do inferno e tirar quem está cativo lá. Glória a Deus. Então nós precisamos exercer essa autoridade não para que Deus faça aquilo que eu quero, mas para que eu faça aquilo que Deus quer, para que eu alcance quem é aquele que Deus quer alcançar. Então a gente acha que fé é uma expectativa do que Deus pode fazer por nós. Então eu tenho muita fé que Deus pode fazer isso por mim. Isso não é fé, isso é crença. Fé é uma certeza de quem você é. Quando você tem certeza de quem você é, você cumpre a vontade de Deus, independente de qualquer coisa. Então você tem a plena convicção daquilo que Ele tem para você. Isso é fé. Então a gente para de querer pensar em coisas que não são reais para nós ainda. Chegará o tempo disso acontecer e a gente cumpre a nossa vocação enquanto estamos aqui, que é manifestar o reino aqui. Quando a gente manifesta o reino, o inferno ele não existe. A gente arrebenta com a porta do inferno e a gente tira quem está cativo de lá. Então isso é você ter o empoderamento de Deus para executar uma missão. É você ter o entendimento que não é sobre você, é sobre o próximo. E existe uma missão a se cumprir. Existem pessoas a ser alcançadas. Não foi assim que fomos alcançados um dia, por isso estamos aqui? Então existem filhos de Deus que ainda não foram alcançados, que vão ser alcançados por mim e por você. Porque senão Deus já fazia tudo pronto, não precisava de mim e de você. Então é isso que a gente precisa entender. A gente cumprir a nossa missão verdadeiramente, com maturidade. Sendo filhos e gerando novos filhos. Em Lucas 4, Jesus é tentado no deserto. E o que o diabo tentou fazer com Jesus ali? Fazer com que a vida dele fosse mais fácil. Que ele assumisse o que ele tinha de fato por herança, mas sem ir para a cruz. Então, o que Jesus recusou? Receber algo naquele momento para poder cumprir a sua missão e de fato depois ter todos os reinos da terra na sua mão. O que nós queremos fazer? Exatamente o inverso disso. Nos poupar para que a gente receba agora aquilo que não é para o tempo presente. Por isso que Jesus diz que Pedro recebeu a revelação do Pai que está no céu, e versículos depois chamou Pedro, falou que Pedro estava sendo usado por Satanás. Porque nós podemos sim ter revelação do Espírito Santo, ter conhecimento da palavra, estar na igreja e dar lugar ao diabo. Como? A hora que a gente quiser se poupar e poupar Jesus. Então o que o diabo quer? Aquilo que a gente falou no início. Quer que a gente se poupe. Quer que a gente não cumpra o nosso propósito, a nossa missão. Quer que a gente não queira passar pelos processos. Quer que a gente não crie raízes. Então ele vai te oferecer um caminho mais fácil. Glória. Só que o pecado, ele te oferece o benefício na hora e te cobra depois. A santidade não. Ela te cobra na hora e o benefício vem depois. É ao inverso, é proporcionalmente inverso. Glória a Deus. Versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, de que aqui se encontram, e de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então Jesus fala que vai voltar e vai retribuir cada um segundo as suas obras. Glória a Deus. Obra não é algo que eu faço para merecer algo de Deus. Nós não fomos salvos pelas nossas obras. Paulo fala em Efésios que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou como filhos de adoção. Ou seja, não existia nada em mim e em você que fez com que Deus se agradasse para que nos salvasse. Ele nos salvou por amor e por graça e por misericórdia. Então nós não fomos salvos pelas nossas obras, mas porque nós fomos salvos, nós manifestaremos as nossas obras. Glória a Deus. Então as nossas obras são uma resposta da nossa salvação. Por isso que não existe crente inerte.
Todo crente precisa estar fazendo as obras de Deus Verdade. para que manifeste a salvação. E quando Jesus voltar, Ele irá retribuir cada um segundo as suas obras. Glória a Deus. Então Jesus está dizendo o seguinte, Ele está dizendo sobre o dia do Senhor. E Pedro fala muito bem sobre esse dia que eu vou encerrar. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele fala muito bem disso que eu vou encerrar. Nós estamos perdendo a nossa perspectiva de eternidade, porque nós precisamos estar aqui, cumprindo a obra do Senhor, trazendo o reino de Deus para a terra, com a perspectiva da eternidade, daquilo que o Senhor prometeu. E quando nós perdemos a perspectiva da eternidade, nós, sem perceber, nós somos afetados por movimentos humanistas que principalmente se difundiram muito depois da Idade Média, renascentismo, iluminismo. O que esses homens fizeram? Não deu certo enquanto a Igreja Católica governou o mundo. Isso foi conhecido como o período das trevas. Você estudou isso em história. Não deu certo, Deus no governo não deu certo. Só que Deus não estava no governo. A Igreja Apostólica Romana, ela fez uma aliança com o imperador e colocou uma miscigenação na igreja. Fez um acordo político. E eu nunca vi o povo de Deus fazendo acordo político e dando certo. O que acontece é a igreja determinando que as coisas acontecem, o rumo que o mundo toma através da revelação do Espírito Santo. Mas a igreja, pastores, beijando a mão de político, querendo fazer acordo, achando que isso vai trazer algum tipo de benefício para a igreja, nunca trouxe. Nunca trouxe. Então o que o homem entendeu? Primeiramente, Deus criou a gente, mas deixou a gente aqui e a gente tem que se virar. Então agora a gente foi iluminado. Foi iluminado pela nossa razão. Então o homem colocou a sua razão como centro de tudo e colocou Deus de lado. E isso se desdobra até os nossos dias. Nós, às vezes, temos um comportamento de que Deus está muito distante e a gente está aqui se virando sozinho. E isso faz com que a gente perca a expectativa da eternidade. Então a gente vive de uma maneira inconstante, sem saber qual a vontade de Deus para a nossa vida, sem ter o discernimento, que um dia Ele vai aparecer, a gente vai estar diante dEle e vai precisar dar conta. E isso não causa temor em nós. Meu Deus! Porque se isso causasse temor em nós, isso fosse uma realidade para nós, a gente já estaria mudando o nosso comportamento há muito tempo. A gente já estaria revelando a vontade de Deus para a nossa vida há muito tempo. A gente já estaria com a voz de Deus audível no nosso ouvido já há muito tempo. Então, a gente precisa tirar as escamas dos nossos olhos para que a gente tenha a perspectiva da eternidade. A gente tem a realidade do reino que a gente precisa comunicar com a perspectiva da realidade, da eternidade. Porque Jesus falou, nenhuma palavra passará, nem um tio se passará. Os céus e a terra sim, mas aquilo que está dito, está dito. E olha que interessante o que o apóstolo Pedro diz na sua segunda carta, no capítulo 3. Deixa eu ver como. Glória a Deus! Glória! Obrigado, Senhor, pelo nome. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, e com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, o qual surgiu da água através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio o perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Aqui é um parênteses, ele está falando de Noé e do dilúvio. Engraçado que em Lucas 17 Jesus diz que os últimos dias serão como os dias de Noé e como os dias de Ló. Jesus vai dizer que a nossa geração, que acredito eu que seja a geração dos últimos dias, é uma geração que terá um comportamento como um comportamento das pessoas dos dias de Noé e dos dias de Ló. Dias de Noé: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou. Comer e beber não é pecado. O que Jesus está dizendo aqui são pessoas que vivem pelo seu próprio prazer, pelo seu próprio ventre.
A única preocupação que eles tinham era com o seu próprio prazer. Vê se tem alguma coisa a ver com a nossa geração. Casavam-se e davam-se em casamento. Casava, separava e casava de novo. Vê se tem alguma coisa a ver com a nossa geração. Guardado algumas exceções. E será como nos dias de Ló, Sodoma e Gomorra, primeiro local da Bíblia que foi registrado a homossexualidade. Aonde falta paternidade, abre a brecha para a homossexualidade. Esses dias me procurou um pastor. E há um tempo atrás, uma pessoa disse assim para mim: vai procurar pessoas, vamos procurar pessoas em áreas que você teve problema e que você superou, para você ajudar essas pessoas. Essas pessoas vão estar feridas e vão ser curadas através das suas cicatrizes. E várias vezes pessoas me procuram com um problema de divórcio. Várias vezes. E todas as vezes, a grande maioria das vezes, são pessoas bem mais velhas do que eu. E esses dias me procurou um pastor. Ele me procurou como cliente, querendo vender uns produtos na empresa que eu trabalho. Começamos a conversar e a gente estava falando sobre a questão de honestidade, trabalhar com honestidade, quanto é difícil. Eu trabalho no ramo de combustíveis e é muito difícil, num ramo muito marginalizado, você trabalhar com honestidade, você garantir que o cliente está levando de fato aquilo que ele está pagando, enfim. Ele falou: não, eu trabalho com honestidade também, quando eu vejo que existe desonestidade, eu nem ofereço meu produto, até porque eu sou pastor. Eu falei: amém, que benção, eu também sou evangélico. Ele falou, na hora que eu falei isso, ele falou: não, eu percebi, quero te fazer um pedido, ora por mim, a minha vida está uma desgraça. Aí eu falei: ué, por quê, meu irmão? Aí ele disse o seguinte, ele falou: cara, eu tinha um ministério abençoado, eu tinha um ministério, ele começou a me mostrar as fotos, com mais de 300 jovens e adolescentes, a gente fazia vários eventos, aí mostrou no sítio, vários eventos, ministério abençoado. Deus abençoou muito financeiramente. Eu morava num barraco de aluguel, um barraco emprestado ali no Morro do Chapadão, e agora eu estou tendo que vender minha casa porque a minha esposa, ela se divorciou de mim. Eu descobri uma traição e perdoei, mas mesmo assim ela não quer voltar. Me mostrou a casa dele, uma mansão, a casa dele que ele colocou à venda, avaliada, se não me engano, 1,5 milhão. E ele falou: olha tudo que Deus fez na minha vida. E agora aconteceu isso comigo, que a minha vida, meu ministério acabou, minha família se desestruturou. E eu comecei a conversar com ele começou a falar um pouco do comportamento da esposa dele. E eu comecei a falar com ele que eu tenho me dedicado a estudar um pouco sobre o comportamento das pessoas no fim dos tempos. Como que essas pessoas se comportarão? E eu falei para ele que eu fico assustado. Como que a Bíblia é exata no que diz e como eu vejo a nossa geração com esses comportamentos que Jesus falou. E eu estava falando sobre isso, baseado no que ele falou do comportamento da esposa dele. Eu falei: infelizmente são pessoas que vão viver pelo seu próprio bem, que vão colocar o seu prazer e as suas vontades acima de todas as coisas. Em determinado momento eu falei, Jesus falou isso, ele falou que seria como nos dias de Noé, como nos dias de Ló, e quando isso acontece, isso abre um caminho para a homossexualidade. E sem ele falar nada, quando eu falei isso, ele abriu o olho, regalou o olho, começou a chorar. Ele falou assim: a partir do momento que eu me separei, minha filha de 12 anos virou lésbica. Eu falei assim: meu irmão, isso é um cenário do fim dos tempos, isso não é só com você que está acontecendo. Nós vamos orar para Deus restituir sua família. Fica firme, não aceite as lentilhas, os pratos de lentilha que o diabo vai te oferecer nesse período. Confie na sua família, confie em Deus, que Deus pode restituir. Mas esse é o cenário, é o que Jesus falou. E Pedro, quando fala da vinda do Senhor, ele fala exatamente sobre isso. Que a gente precisa cuidar para que a gente não caia nesses comportamentos, para que a gente não seja achado com esses comportamentos. Então, quando ele diz sobre Noé, que o mundo pereceu em água e as pessoas não perceberam, é que elas estavam distraídas demais vivendo as suas vidas. Elas estavam distraídas demais, comendo, bebendo, casando e se dando esse casamento. Meu Deus! Aleluia! Versículo 7. Ora, os céus que agora existem na terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão no dia do Senhor, no qual os céus e a terra passarão estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser feitas assim, e assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, quando o apóstolo fala aqui, que eu vou encerrar, que o Senhor virá como um ladrão, Ele não virá como um ladrão para a sua igreja. Não é como um ladrão que Jesus vem para mim e para você. Pedro diz aqui que nós estamos esperando, e não só esperando, apressando a vinda do Senhor. Jesus virá como um ladrão para aqueles que estão distraídos, vivendo segundo as suas próprias paixões, segundo as concupiscências da sua carne. E esse dia chegará. Eu posso te adiantar, esse dia está próximo. Então que a gente tenha discernimento. E já que é um culto de missão, a gente tem a preocupação e o discernimento de cumprir a nossa missão. A missão que o Senhor deu a cada um de nós. É por isso que Ele diz em Apocalipse que naquele grande dia Ele dará uma pedra para cada um de nós. E nessa pedra terá um nome que só nós sabemos. Todos nós temos uma missão. E nós precisamos, para cumprir a nossa missão, ter a visão de reino. E não ser enganado pelo espírito dessa época. Pelo príncipe da potestade do ar. Que esse século já é dele. Esse sistema já é dele. Que a gente não tome a forma desse mundo, mas que a gente seja transformado pela renovação do nosso entendimento. Queria pedir você louvar e agradecer o nome do Senhor e aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus.